Donald Trump vai bater o recorde de deportações? Olha, eu vou trazer um apanhado das últimas 4 administrações, comparando o número de deportações de cada uma delas com o que já vem acontecendo aí no atual governo de Donald Trump e o que ele garante que vai fazer aí até o fim do seu segundo mandato. Vou trazer para vocês números, comparativo e trazer se nesse ritmo será possível de fato termos aí aquilo que ele promete ser a maior deportação da história. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e o mais importante, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de absolutamente tudo em matéria de imigração, notícias daqui dos Estados Unidos, entretenimento e muito mais. A administração de Trump divulgou que a média de deportações diárias está ali um pouco mais de 500 por dia. Se seguir nesse ritmo, vai ter muito trabalho para cumprir a promessa. As deportações de imigrantes aqui nos Estados Unidos, elas variam significativamente de uma administração para outra. Tem muita questão ali também de dados de cada administração sendo analisados ali por diferentes institutos. Mas o que eu vou trazer para você aqui é aquilo que está amplamente divulgado e aquilo que também já foi respaldado até pelas próprias administrações. Então, eu vou começar com George W. Bush, que foi presidente desse país entre 2001 e 2009. Durante os seus 2 mandatos, W. Bush deportou cerca de 2 a 3 milhões de imigrantes, resultando ali numa média anual de mais ou menos 250 mil deportações. Depois dele, veio Barack Obama, aquele que prometeu que ia legalizar e foi considerado aí, pelo menos de acordo com várias fontes, Barack Obama é considerado o maior deportador da história. Durante os seus 8 anos de mandato, foram cerca de 3 milhões de pessoas deportadas, com uma média anual ali de 375 mil deportações. Depois de Barack Obama, quem assume? Justamente o atual presidente, Donald Trump, que assumiu esse país entre 2017 e 2021 pela primeira vez, e ali durante o seu mandato, se comparado ali com os seus antecessores, Donald Trump ficou aquém das deportações. Foram cerca de 1 milhão de imigrantes, resultando ali numa média anual de aproximadamente 250 mil deportações. Depois de Trump, chega Joe Biden, também ali com uma promessa de legalização, mas o que a gente viu foi realmente um naufrágio das políticas imigratórias de Joe Biden e até o presente momento ele deportou até mais do que Donald Trump. Então, para quem está sendo taxado aí de abrir as fronteiras, de abrir a porteira e tudo mais, Joe Biden deportou 1,4 milhão de imigrantes, incluindo ali expulsões rápidas na fronteira, resultando ali numa média anual de mais de 450 mil pessoas. Note que se Joe Biden seguisse nessa toada, possivelmente ele ultrapassaria Barack Obama. Veja só que ironia de um presidente que acaba de deixar ali o comando sendo taxado de abrir ali a porteira desse país. É importante notar que esses números podem variar dependendo das fontes, dos métodos de contagem. Além disso, as políticas de deportação de cada administração refletem diferentes prioridades e abordagem em relação à imigração. E tem a questão também das deportações que são feitas de uma maneira acelerada na fronteira. Muitas dessas deportações não são computadas. Então fica realmente difícil saber um dado oficial com precisão o que cada administração fez em relação à deportação. Mas o que a gente sabe, pelo menos de acordo com os dados oficiais, Barack Obama, George W. Bush, por terem até justamente ficado por mais tempo, deportaram mais, até por conta da longevidade ali das suas administrações. Vamos ver agora se é possível o que Donald Trump está prometendo. Se seguir nesse ritmo, hoje a administração está divulgando que o número de deportações, a média ali diária, é de 500 mais ou menos, um pouco mais de 500 pessoas. Seguindo aí nesse ritmo, teríamos ali algo em torno de 180 mil deportações por ano. 180 mil deportações por ano, se multiplicarmos por 4, não chegaremos nem a 1 milhão de deportações. Por que esse número de 1 milhão? Porque é justamente um número que o Donald Trump trabalha. Segundo ele pretende deportar cerca de 1 milhão de imigrantes por ano. Só que neste ritmo não vai chegar lá. É claro que é só o início, é claro que muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas é preciso, no caso do Donald Trump, se ele realmente está disposto a ser o maior deportador da história e ficar bradando aos 4 cantos sobre deportação em massa, ele vai ter que acelerar e muito
esse ritmo. Então, qual é a intenção desse vídeo? A intenção, primeiramente, don't panic. Não crie pânico. Eu sei que é difícil. Eu sei que o discurso beligerante de Donald Trump gera muito impacto negativo nas pessoas. Eu sei que isso gera também uma insegurança. Isso mexe com o psicológico, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Mas seguindo nesse ritmo, Donald Trump dificilmente vai atingir a sua meta de 1 milhão de imigrantes deportados por ano. Ele vai ter que aumentar e muito aí essas operações. Nós estamos falando na casa aí de quadriplicar, quintuplicar essas operações, e isso custa dinheiro. Nós estamos falando aí na casa de centenas de bilhões de dólares que seriam gastos para que essas deportações fossem viabilizadas. Claro que o discurso do Donald Trump, isso gera insegurança, mas não é à toa, porque ele trabalha também muito bem nesse marketing do medo, do caos, de querer realmente criar essa incerteza na vida das pessoas. E aí muitas delas acabam tomando decisões precipitadas. O conselho, acho que básico, todo mundo deveria saber, é seguir trabalhando, seguir aí no seu ritmo de vida, talvez dar uma verificada nas companhias interpessoais, né, nas suas amizades, quem sabe, enfim, dá uma olhada, porque às vezes pode surgir aquele efeito colateral de alguém que não deve nada, simplesmente está indocumentado, mas pode vir a ser levado pelo ICE em função do ICE estar buscando uma outra pessoa, chega no recinto e aí acaba levando todo mundo, mesmo que essas pessoas não tenham ali um mandado de busca e apreensão. Claro que isso pode acontecer, mas o mais importante de tudo é não criar pânico. Siga trabalhando, siga também prosperando nessa terra, como se, eu sei que é difícil falar, como se nada tivesse acontecendo, porque as coisas estão acontecendo. E, obviamente, mesmo que Donald Trump não cumpra com a sua promessa, isso não tira a sua intenção. Isso também não tira a crueldade do seu discurso, evidentemente. Talvez ele não consiga, talvez não, muito possivelmente ele não vai conseguir, porque ainda que ele bata essa meta de 1 milhão de imigrantes por ano, nós estamos falando aqui de dezenas de milhões de pessoas que estão indocumentadas nesse país. Então, gente, é praticamente impossível que ele cumpra com aquilo que ele está aí bradando aos quatro cantos. Estamos falando aqui na casa de 12, 10, quem sabe 20 milhões de pessoas. Ninguém tem esse número, a verdade é essa. Trabalha-se com um número de 230 mil brasileiros sem documentos. A gente sabe que o número é muito maior do que isso. Então, se a pessoa não tem antecedente, ela está livre de deportação? Evidentemente que não. Até o próprio Trump falou que o ICE está liberado a fazer operações, incursões em locais considerados sensíveis, como igreja, escola, hospitais. Claro que ninguém está livre, mas também não é esse terror todo que a administração está plantando, simplesmente por não ter condições de viabilizar esse custo altíssimo de milhões de deportações, ou quem sabe na casa de 1 milhão de deportações por ano. Veja que Barack Obama, o maior deportador da história, levou 8 anos para deportar 3 milhões de pessoas. O Donald Trump está querendo deportar mais do que 3 milhões, ou seja, 4 milhões de pessoas em 4 anos. Vai conseguir isso? Eu acho muito difícil. Sem contar o reflexo na economia americana. Quem mora aqui já deveria saber, mas de repente você chega nesse vídeo aqui com aquele discurso legalista, tem que ser assim mesmo, você está ilegal no seu país, no país dos outros, invadiu, tem que ir embora. Não, aqui não funciona assim. Tá? Aqui nós temos uma outra realidade, os serviços que não são preenchidos por americanos, e os americanos estão no papel deles também, diga-se, né? Se o camarada graduou, estudou e tem outras ambições, outros anseios, é natural que ele busque também o melhor para a vida dele. Aqui não está ninguém repelindo os americanos, mas simplesmente nós temos aqui uma demanda altíssima de mão de obra que simplesmente se perderia. Então seria um desastre, um caos econômico, e eu creio que até a própria administração de Donald Trump calcula isso. No fundo, eles sabem disso. Então esse vídeo aqui simplesmente, talvez para tranquilizar um pouco, para mostrar para vocês com dados do quanto isso é praticamente inviável. Eu não vou usar a palavra impossível, porque para Donald Trump, em se tratando de imigração, tudo é possível, claro. Mas eu vou dizer que é praticamente inviável que ele deporte aí 1 milhão, quem sabe 4 milhões de pessoas durante 4 anos. A não ser que ele consiga recursos extraordinários, juntamente com o Congresso, buscar brechas no orçamento, enfim, fazer uma operação de guerra militar por todo o país, talvez até ele chegue nesse número. Mas se seguir no curso natural das coisas, é praticamente inviável que Donald Trump consiga deportar esse número aí que ele está prometendo, se seguir nesse ritmo.
Outra coisa que chamou muita atenção também, que eu gostaria de comentar, foi o primeiro voo da era Trump, com brasileiros sendo deportados daqui dos Estados Unidos. Importante salientar aqui alguns pontos. Essa deportação, especialmente esse primeiro voo, ainda é da era Joe Biden. Muita gente pode achar que o Donald Trump chega, ao chegar, ele já vai deportar as pessoas no dia seguinte. Veja como ele trabalha tão bem no seu marketing pessoal que muita gente acredita nisso. Porque como é que você processa uma deportação no dia seguinte? Donald Trump assume no dia 20, na sexta-feira, ou seja, dia 20 uma segunda. Na sexta-feira, ele já coloca centenas de pessoas num voo. É óbvio que as coisas não funcionam assim. Essas deportações, elas foram processadas ainda da administração de Joe Biden. E sobre esses voos fretados, isso foi um acordo firmado entre Donald Trump, lá no seu primeiro mandato em 2017, com o então presidente Michel Temer. A implementação foi dada já com o governo de Jair Bolsonaro em 2019. Então, a partir dali, e desde então, brasileiros são deportados em voos fretados em comum acordo com as duas nações. O governo Lula, por exemplo, não acabou com esse acordo, manteve, só que houve ali uma solicitação para que esses brasileiros fossem tratados de maneira digna. Chegou a ser também, teve muito brasileiro sendo deportado, algemado, acorrentado na administração de Joe Biden, mas parece que isso parou depois de um tempo, de uma solicitação do governo Lula, e agora o que pode ter mudado é esse tipo de tratamento. O voo também sendo feito por um avião militar, talvez isso também faça parte de uma nova diretriz da administração atual. Talvez não sabemos como é que vai ser esse tratamento para com esses brasileiros durante o voo. Também a gente precisa analisar quais são as pessoas que estão sendo deportadas. Muita gente falando que ali está todo mundo que não deve nada à justiça. Não é bem assim também. Muitos brasileiros com antecedentes criminais estão sendo deportados desde esse período aí que foi dado esse acordo entre os dois países de voos fretados. Então, muitos brasileiros com antecedentes criminais, muitos brasileiros condenados do Brasil estão sendo deportados. Muito também na administração de Joe Biden. Não estou aqui generalizando, não estou aqui dizendo que aquele voo, todos eles eram criminosos, mas também não eram todos simplesmente indocumentados. Essa não é a verdade. Quer dizer que dá direito aos Estados Unidos de ameaçá-los, de dizer que vai matar, de acorrentar, algemar? Aí é uma outra questão. E é isso que a diplomacia brasileira deve trabalhar com a diplomacia americana. De todo modo, pode ser que estejamos aí vivendo realmente uma nova era, um novo tratamento desses brasileiros que venham a ser deportados. Mas esse voo ainda é da era Biden, né? Porque para você processar uma deportação, se você não está numa fronteira, leva-se um tempo. Muitos ali até têm direito de defesa e tudo mais, e possivelmente estavam já com uma ordem final de deportação. A deportação acelerada, ela normalmente acontece em locais de fronteira, porque ali a pessoa é pega flagrada, e agora com essa política do Trump restabelecida de Remain in Mexico, né, de permaneça no México, sim, essas deportações serão mais aceleradas possivelmente. Então, para você que me acompanha daqui da região de Boston, Massachusetts, para você que mora aqui nos Estados Unidos, ou mesmo para você que está no Brasil me acompanhando, quem sabe ainda pensa em vir para cá, eu sei que deve estar um pouco assustado com as notícias, enfim, com todo esse marketing também que o Trump sabe trabalhar muito bem, mas muito do que é dito é praticamente inviável de ser traduzido na realidade. Deixa o tempo agir, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Aqui vocês vão acompanhar a notícia como ela é. Claro que a gente também aqui não deixa de ter a preocupação, ela é inerente desse atual momento. É claro que as pessoas ficam preocupadas, mas também não é preciso entrar nesse caos, nesse discurso beligerante que Donald Trump, aí sim ele vai conseguir vencer, né? Porque também ele vence muito pela retórica, né? Especialmente essa retórica de guerra que ele consegue angariar muitos simpatizantes, diga-se de passagem, né? Então siga trabalhando, siga prosperando, aplique o seu dinheiro e aí no mais, deixe o tempo agir e pedindo sempre a proteção de Deus para que Ele abençoe a sua vida e a vida dos seus amigos, dos seus familiares. Tá certo, minha gente? Reforçar mais uma vez para você seguir a nossa página, deixar o seu like, compartilhar,
comentar e também se inscrever aqui em nosso canal. Lembrando, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Benevides, eu sou comunicador, jornalista, apresento um programa diário, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, no horário de Boston, na Rádio Insuperável. Você pode nos acompanhar através do aplicativo. Se você já tem aí algum streamer, TuneIn, Simple Radio, Radiosnet, naquele Radiosnet, é só procurar lá Rádio Insuperável e aí você baixa de graça e aí você pode acompanhar também a minha programação diária aqui na Rádio Insuperável. Eu, que já também acompanho essa pauta imigratória desde 2012, né? Então já estou indo aí para 13 anos cobrindo essa pauta. Então você pode ter certeza de que o assunto que a gente abordar aqui, eu vou trazer sempre um assunto de uma maneira muito responsável, muito serena. Então, eu peço que você me dê esse crédito, seguindo aqui a nossa página, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo aqui no canal do comunicador Marcelo Benevides.